Opa, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo Clair e você está no meu canal. Bom, o vídeo de hoje eu tenho que responder aqui o Emanuel Farias, né? Então os majoritários não são majoritários? Foi uma fala que eu fiz no meu vídeo explicando algumas questões sobre o texto majoritário, ser a contagem dos manuscritos e ter pelo menos dois lugares que eu achei que o texto majoritário não segue a maioria dos manuscritos. E também eu mencionei que o Burpikeg apresenta pelo menos umas 2 ou 3 leituras no qual o texto original do Novo Testamento, em que ele não acredita ser a leitura original, mesmo ela estando na grande maioria dos manuscritos. Bom, acontece o seguinte, a metodologia de majoritário ela é simples. Nós vamos olhar a quantidade, vamos olhar a grande quantidade, no contexto de transmissão, e nós vamos olhar para a antiguidade do texto, evidência externa. Observamos o documento pela quantidade e pela idade também do manuscrito, então evidência externa. Levamos em conta a quantidade por causa da capacidade de transmissão. Mas como eu mencionei, existem textos, existem alguns versos na Bíblia em que você vai ter grande variação dentro da família bizantina, dentro da grande massa bizantina, dentro da grande maioria dos manuscritos, as leituras elas vão estar rachadas. Qualquer análise básica no Novo Testamento interlinear analítico, ou na família 35 do Burpikeg, ou na quinta edição revisada, eu não estou com ela aqui, eu guardei ela já, ou na quinta edição revisada, você vai perceber isso. Tem momentos em que a própria leitura bizantina ela é rachada. Então é natural que uma leitura ali, uma leitura não específica de uma determinada região, às vezes seja escolhida. Via o que? Via evidência interna, via antiguidade, via outros fatores na reconstrução textual, além da própria maioria dos manuscritos. Porque, como eu disse, a gente apresenta aqui, vamos lá, o texto majoritário conta a quantidade de manuscritos e, tá na maioria dos manuscritos, tá certo. É uma maneira simples, é uma maneira evangelística da gente abordar o tema. Mas quando você vai olhar esse princípio em alguns contextos, ele se torna... a gente tem que se utilizar da evidência interna. Isso aí ninguém nega. Um crítico textual majoritário não vai negar isso aí. Não pode negligenciar isso. A gente tem que olhar os fatos. Porque se você olha lá, a leitura tal tem 8%, a leitura tal tem 7%, a leitura tal tem 12%. Ué, não é porque ela tem 12% dos manuscritos apoiam a determinada leitura 12%, de uma leitura rachada, que nós vamos apoiar essa leitura, só porque ela é a maioria. Mas a maioria dela não é tão pesada com relação com relação a todos os manuscritos. Por quê? Se você pega todos os manuscritos, eles vão ter uma concordância em todos os versos, mais ou menos de 80%, 90%. Então isso não há o que questionar. Mas e quando você vai indo para aquelas leituras em que você tem uma grande família rachada, aí você tem que utilizar de outras metodologias além do texto majoritário, além da visão da grande maioria. Aí você vai para a antiguidade do texto, você vai para a evidência interna, você vai ver qual leitura foi transmitida em mais de um lugar, porque às vezes você tem uma leitura de 8%, mas são leituras de um determinado local, não é de todas as regiões bizantinas. Aí você tem uma leitura de 6%, ela é 6%, mas ela tem 3 manuscritos que vieram de tal lugar, 6 manuscritos que vieram de tal lugar, e aí você fala, não, peraí, como que a leitura, essa leitura pode ser se ela está um pouquinho mais dividida? Os pais da igreja de tal lugar apoiaram essa leitura, entendeu? Então, são fatores, o fator da evidência interna não é negligenciado pelo majoritário, ela só não é, tecnicamente, ela só não é decisiva para tudo. Diferente, por exemplo, de quando você pega um eclético. Um eclético, ele vai pegar lá o Códex Vaticano e o Códex Sinaítico. E isso eu estou falando para vocês podem pegar a quinta edição revisada do Novo Testamento grego, quinta edição revisada de vocês, e folhear e olhando variante por variante, manuscrito por manuscrito do aparato crítico. Sabe o que vocês vão encontrar? Vocês vão encontrar uma coisa bem simples. Tem hora que o Sinaítico é a leitura escolhida, tem hora que o Vaticano é a leitura escolhida, e você vai ter hora que nenhum dos dois é a leitura escolhida. E você vai encontrar pelo menos uns 3 ou 4 versos que não tem atestação de manuscrito grego nenhum. Nenhum! Aí você fala, mas por que isso? Por quê?
Porque eles têm dois documentos discordantes. Então eles precisam de um fator que seja tão relevante quanto esses documentos. E isso é chamado de evidência interna. E esse fator relevante para eles é a evidência interna. Então o que acontece? Quando o Sinaítico e o Vaticano discordam, eles têm que apelar para a evidência interna como fonte de autoridade. Assim o majoritário também faz, em momentos de dificuldade, em momentos de variantes complexas. Só que na leitura majoritária, numa visão majoritária, as leituras complicadas elas são reduzidas a um grau mínimo. Só que para quem utiliza a família egípcia, para quem utiliza o Sinaítico, o Vaticano, o Efraimita, o Beza não é egípcio, né, mas utiliza-se do Beza para leitura, utiliza-se do Washingtoniano, utiliza-se do Alexandrino, o cara começa a olhar, aí ele fala, mas peraí, o Sinaítico e o Vaticano são pesados, mas peraí, o Vaticano aqui tem a atestação do Efraimita e tem a atestação do Alexandrino, o Sinaítico tem a atestação do Beza. Mas peraí, então como é que a gente faz? Aí tem que apelar para a evidência interna. E aí você começa a ver uma massa de discordância de leituras, várias leituras, e aí você começa a parar e pensar e falar, mano, será que existe um texto? Será que dá para reconstruir um texto a partir disso aqui mesmo? Entendeu? Será que dá? Vamos ser sinceros. Eu não estou pedindo para você pegar e concordar comigo. Eu estou pedindo para você pegar e olhar no aparato crítico da quinta edição revisada, o qual eu utilizo muito. O qual é o manuscrito que eu utilizo muito. Então, o cara que utiliza do ponto de vista eclético e se utiliza dos manuscritos egípcios como base para a reconstrução textual do seu texto, ele tem que utilizar algo além dos próprios manuscritos, que é a evidência interna, para estabelecer o texto, para ter certeza do texto. E aí é como aquilo que eu sempre faço nas minhas críticas. Esse método de reconstrução ele é muito subjetivo. Ele é subjetivo. E que se você acha que eu estou brincando, meu irmão, pega a quinta edição revisada e analisa o aparato crítico. Leiturinha por leiturinha. Começa no Evangelho de Mateus. Leiturinha por leiturinha. Leiturinha por leiturinha. Ou se você é majoritário, pega o Novo Testamento majoritário seu. O aparato crítico ele é simplificado, ele é mais fácil para fazer. Se você vai anotando. E você vai anotando onde que o Sinaítico e o Vaticano discordam e onde que eles concordam com o texto majoritário. Eu fiz isso, tá? Onde tem um risco é onde ou o Sinaítico ou o Vaticano discordam, assim, uma hora o Sinaítico concorda com o majoritário e uma hora o Vaticano concorda com o majoritário, beleza? Então, boa parte das leituras que é dita assim, como bizantina, ou uma leitura que é uma bizantina, ela tem atestação no Sinaítico ou no Vaticano, que são antigos. Só que enquanto que o texto majoritário traz como padrão, o Sinaítico discorda do Vaticano e o Vaticano discorda do Sinaítico. Entendeu? Então eu digo que a leitura, esse método de reconstrução textual bizantino, o método de reconstrução textual eclético, ele é subjetivo. Porque você não pode confiar totalmente nos manuscritos gregos. Na base essencial do texto grego, que são esses 5 principais manuscritos: Sinaítico, Vaticano, Alexandrino, Efraimita e Beza. Os 5 principais. Você não pode confiar plenamente neles. Então você tem que confiar na evidência interna também. E aí você mistura essas duas coisas, bate no liquidificador e chega na sua conclusão. Pronto, fechou. Não tenho críticas a isso, mas tem que ser feito isso para você ter um grau de confiabilidade no texto. Porque, cara, na prática, se você olhar no aparato crítico, você vai ver isso. Um texto discordando do outro toda hora. E uma hora o Sinaítico está junto com o Vaticano, uma hora o Sinaítico está contra o Vaticano, uma hora o próprio texto grego estabelecido ali vai contra o Sinaítico e vai contra o Vaticano. Então eu olho para uma coisa dessa e falo, que bagaça é essa, velho? Agora eu olho no texto majoritário, não, opa, 90% dos manuscritos estão concordando aqui, 95% dos manuscritos estão concordando aqui, 80% dos manuscritos estão concordando aqui. Opa, nessa leitura, a família bizantina está rachada. Só que aí você olha, pô, um tem atestação do Sinaítico, uma leitura bizantina ali tem uma atestação antiga via Sinaítico Vaticano, ou tem uma atestação antiga via um pai da igreja muito anterior a essa leitura. Né? Então, aí, cara, o negócio fica bem objetivo e bem claro, bem simples de entender, né? Até soa como um método primitivo, né? Mas é um método objetivo. Você tem a maioria dos manuscritos e a atestação antiga. Sinaítico e Vaticano serve para quê? Para escolher todas as leituras? Não.
mas eles servem para testar a antiguidade dos textos. Pô, estamos falando de 2 manuscritos do século IV, 320, 350 depois de Cristo. 200 anos depois, 300 anos depois, 300 anos depois do texto original, da cópia original, do autógrafo. Então são cópias muito próximas aos originais. Só que eles têm problemas de cópia. Você tem lá um papiro do século III, mano. Pô, cara, eu fico felizaço. Eu não falo jamais de jogar uma coisa dessa no lixo. Cara, seria uma ofensa. Quando eu vejo alguém falando um troço desse, eu vou queimar o Sinaítico, eu vou queimar o Vaticano. Quando eu vejo alguém falando um troço desse, mano, eu sinto vontade de bater no cara, velho. Eu sinto vontade de bater no cara, porque é uma ignorância tremenda, velho. É uma burrice tremenda. Esses textos antigos, esses manuscritos antigos são importantes para a reconstrução textual, para demonstrar uma leitura antiga. E nisso eu não discordo dos ecléticos. Isso eu respeito os ecléticos e acho até lógico eles seguirem pelo caminho que eles seguem. O problema é que eu, observando os sinaíticos, quando observo o Vaticano, eu percebo que não dá para eu me basear. Ou eu escolho um, ou eu escolho o outro. Entendeu? Mas querer abraçar os dois para servir de base para o meu texto, para o texto que eu acredito ser original, já não dá. Já não dá, entendeu? Já não dá. E isso, eu estou falando, é um exercício simples de crítica textual. Pegue você a sua 5ª edição revisada e faça esse exercício. Confira com seus próprios olhos. Não fique no que o Adolfo disse. Não fique com a opinião de Adolfo Euclair aqui, não. Minha opinião pode ser tendenciosa. E ela é tendenciosa nesse aspecto. Por quê? Porque eu já estou demonstrando que eu defendo a linha de reconstrução do texto majoritário. Entendeu? Olhe na família 35. Olhe lá a porcentagem de concordância dos manuscritos. E aí você vai ver lá, Sinaítico, Vaticano, discordando. Tá entendendo? Pega lá a 5ª edição revisada, a família 35, pega o Novo Testamento interlinear majoritário e você vai ver. E você vai ver. Entende? É claro, como eu disse, e não nego isso. Você tem locais em que a família bizantina ela está muito rachada. E aí fica difícil você falar assim, olha, a maioria do manuscrito está certa aqui. E assim, não pense que são 200 casos não, cara. Até agora eu conheço uns 2 ou 3 casos apenas. 2 ou 3 casos que você vai ter uma dificuldade nesse sentido. 2 ou 3 casos. Pode ter lá uns 20, 30. Mas pelo menos, ainda assim, por mais que essas leituras elas ainda têm atestação em manuscritos gregos. Aí você vai para o TR, tem leitura lá que não tem atestação em grego, manuscrito grego nenhum. Você vai para o Nestlé Alan de 5ª edição revisada, tem atestação lá que não está escrita em texto grego nenhum. Aí você pega o texto, a abordagem majoritária, que foi tomada para construir esse texto aqui, que é o texto majoritário, o interlinear majoritário, ela se manteve dessa forma. Aí, 1980. Aí 20 anos, trocentos anos depois, 30 anos depois, o Wilbur Pickering vai lá e desenvolve uma outra teoria, não segue mais a maioria dos manuscritos, ele escolhe uma família específica e ele trabalha a antiguidade do texto. Aí ele bate a teoria e ele reconstrói o texto. Ele identifica um tipo de texto ali que ele nomeia de família 35 e quando você compara a família 35 com o texto majoritário, tem 99,9% de concordância. 99,9% de concordância. Aí você fala, pô, então esse texto aqui tem uma abordagem firme como uma rocha, né? Igual uma vez uma pessoa comentou assim, Adolfo, você fala do texto bizantino, mas o texto bizantino é uma rocha, né? E enquanto que a gente procurar uma leitura original no Cinético Vaticano, a gente procura ouro. É verdade. E o ouro ele é moldável. Isso é uma coisa muito, muito legal, porque o ouro ele é moldável. O ouro, se você pegar ele e bater ele no chão, ele vai ter uma moldabilidade fácil, né? O ouro ele é bem moldável. Agora uma coisa interessante, o texto majoritário, ele é firme como uma rocha. Você pode pegar, por exemplo, você pode pegar o próprio texto majoritário, Robson Pierpoint, Família 35 do Grupo Pickering. Você pode comparar com o TR também, né? O TR seria o primeiro texto, vamos assim, fazer anacronismo, né? O texto Receptus é o primeiro texto grego a ser impresso, né? Um conjunto de manuscritos que vem a ser conhecido como texto Receptus, com uma taxa de concordância
não com evidência documental, né? Como eu disse, um texto foi sendo reimpresso, dois imprimiram o texto e os outros foram reimprimindo apenas o texto. Mas aí você compara a família 35, o texto majoritário, o Robson Pierpont compara com com o próprio TR e você vai ter uma concordância de 98%. Isso aí é pura rocha. Pura rocha. Eu estou falando assim dentro das leituras deles, sem colocar o texto eclético no meio, né? Estou falando 98%. Então é um texto firme como rocha. Metodologias diferentes, abordagens diferentes, visões doutrinárias diferentes constroem um texto firme como uma rocha. Agora, um texto que vale ouro, e isso eu concordo, que é o texto egípcio, né? O Egito é lembrado pelo ouro, né? Qualquer filme que você assistir do Egito tem ouro envolvido, tem histórias de ouro envolvido. E você escava dentro do texto egípcio e você encontra pérolas de ouro, isso eu concordo. E é um texto muito moldável, porque você pega o Scott and Hort, sei lá, tem um Scott and Hort. Aí você compara o Scott and Hort com o Nestlé Aland de 28 hoje. Você vai ver muitas mudanças. Você pega as 28 edições do Nestlé Aland, você vai encontrar muitas mudanças. Você pega a primeira edição do texto grego. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira revisada, a quarta revisada e quinta revisada. Você vai ver mudanças no texto. Isso eu ensino no meu curso de quinta edição revisada. Então, cara, é ouro, mas o ouro ele é moldável. O ouro ele é moldável. A rocha não. Então, eu tento simplificar, tento mostrar para vocês, abordar para vocês. E antes e mais importante de tudo, cara, não fiquem com o que eu falo aqui não, cara. Seja você eclético, seja você majoritário, seja você TR. Por favor, não fique com o Adolfo disse, tá falado. Não, velho. Confere o que eu tô dizendo lá na edição, lá na quinta edição revisada. Confere o que eu tô dizendo lá no aparato crítico do texto majoritário. Confere o que eu estou dizendo no teu Nestlé Aland. Confere o que eu estou dizendo lá na tua família 35. E você vai ver. E espero que nas suas pesquisas você confirme aquilo que eu estou dizendo. Porque eu fiz essas pesquisas e estou aqui dizendo para vocês. Não é uma pesquisa completa. Ah, por quê? Porque eu sou pedreiro, mano. Eu tenho mais do que, eu tenho outras coisas para fazer. Eu tenho aluno de grego para atender. Tenho vídeo para gravar. Tenho. Perfeito. Mas eu convido vocês a fazerem essa pesquisa. Entendeu? Convido. E se você chegar na mesma conclusão que eu, tamo junto. Deus abençoe a sua vida. Se você não chegar na mesma conclusão que ele, mas você vai ver e falou, não, peraí, o Adolfo realmente falou aqui, mas eu tenho que discordar do argumento que ele utilizou. Tamo junto, vamos crescendo. Estamos falando da palavra de Deus. Estamos defendendo a palavra de Deus. Estamos nos protegendo e nos fortalecendo com a palavra de Deus. E isso, meu irmão, isso a gente não vai discutir. Isso nós vamos concordar. Temos que buscar e aprender na palavra de Deus. Então, eu respeito a linha eclética, respeito a linha dos defensores do TR, que não tem uma linha essencialmente de defesa, de reconstrução textual, mas respeito também o pessoal da família 35, respeito o pessoal do texto majoritário. Né? Eu sou majoritário, se você não respeitar os caras do texto majoritário, tem que levar uma surra também, né? E é isso aí, cara. Vamos aprendendo mais de Deus. Mas o meu convite é estude. Estude, beleza? Pô, Adolfo, gostei demais do teu vídeo. Gostou? Faz o seguinte, me ajuda com 10 reais mensais. Minha conta tá na descrição. Pô, Adolfo, gostei demais do teu vídeo, queria aprender mais. Entra em contato comigo, eu tenho curso de crítica textual, tenho curso de grego, eu tenho curso ensinando a usar o interlinear majoritário, eu tenho curso ensinando a utilizar a quinta edição revisada. Mano, eu tenho curso. E tamo junto, velho. Beleza? Deus abençoe sua vida grandemente, cara. Tamo junto aí no campo de batalha. E é isso aí, velho. Vamos crescendo aí na graça e no conhecimento. Vamos crescendo na graça e no conhecimento. Beleza? Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos e é isso aí.